milagre. O evangelista, ele vem e registra, anota, para que nós pudéssemos aprender a palavra de Deus, o milagre. Eu gostaria de falar algumas palavras para você. Algumas podem ser novas, uma delas é essa. Nós precisamos, como crentes, ter um cuidado. O cuidado de que a Bíblia não é amuleto da sorte. A Bíblia não é um livro para ser observado no plano físico. A Bíblia é um livro de instruções. E se ela não conseguir transmitir para mim o que está no coração de Deus, ela não cumpriu o seu papel. Se o texto bíblico ele não me trouxer a vontade de Deus, eu não vou usufruir do que Ele quer me passar. Porque a mensagem está no coração de Deus. O texto é que me traz a informação. Onde eu leio isso? Eu leio isso em Coríntios 2, então vamos ler. Agora, o milagre, essa narrativa, e todo milagre, toda conquista, eu posso dividir em duas partes. Eu posso dividir o milagre, a conquista, naquilo que eu poderia chamar de coração do milagre, e o que eu poderia chamar de periferia do milagre. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer a você que o milagre que está na Bíblia, ele não está aqui apenas para que você saiba que ele existe. Não está na Bíblia para você apenas comemorar que ele existe. Não adianta, por exemplo, você comemorar, eu estou dando exemplos, por favor, comemorar que Cristo multiplicou os pães para uma multidão e você na sua casa não tem multiplicação de nada. Não adianta, olha que bom, 6.000 pessoas comeram lá, mas aqui em casa não multiplica nada, aliás, aqui só acaba, só some, só. Então, isso não está resolvendo. Não adianta nós ficarmos comemorando o que Jesus fez, se Ele não está fazendo nada na nossa vida. O objetivo da palavra de Deus é uma produção individual de milagres de Deus na nossa vida. Não adianta você viver dizendo que Deus faz, e claro que Ele faz, até os demônios creem que Ele faz, mas e na sua vida? O que está acontecendo? Como é que você chegou aqui hoje para essa festa? Como é que você está se assentando no círculo de oração a cada culto, a cada ensaio? Como é que você está na sua casa, no seu trabalho, na sua vida? Qual é a mudança que o Evangelho está provocando em você lá? Não adianta vivermos de comemoração. Nós não somos torcedores de time de futebol. Nós não podemos viver comemorando as coisas. Nós vivemos sendo alvo do poder do Evangelho na nossa vida. Eu acho que algumas pessoas, me desculpe dizer, é muito de ensino, aprendeu a comemorar na igreja, qualquer coisa que ele grita, mas não tem problema se alegrar. Mas a maior comemoração é quando o poder do Evangelho vai transformando tudo, aleluia, dentro da minha casa, na minha história, no meu caráter, na minha vida, na minha empresa, no meu ministério. Quando o Evangelho começa a modificar a minha vida, e engraçado que a comemoração ela é sempre do lado de fora e não de dentro. Como assim? Quando aquele cego lá de João foi curado, logo, os vizinhos estavam tudo na cerca, até machucando o queixo na ponta dos bambus, e um falava, é ele. O outro falava, acho que não é não, outro é sim, mas está bonito demais para ser ele, está cheiroso demais para ser ele, está andando muito provável para ser ele, parece com ele, mas não é ele. A confusão era das outras pessoas, não pelo blá 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 do rapaz, mas pela transformação na vida dele, que as pessoas começaram a ver. O que é que estão vendo em você e em mim, hein? Ei, me ajuda aí, vai. Não, me ajuda aí. Você tem que me ajudar a pregar. Pode perguntar, não tem pecado nós fazermos isso. Não pode fazer. Pode sim, porque é pecado eu perguntar para o irmão. O que é que você está vendo na minha vida? A transformação do Evangelho na minha vida? Ou eu estou igual torcedor? Eu venho para o culto, comemoro, vou para casa, derrota. Venho para o culto, comemoro, vou para casa, derrota. Não, Jesus não é Jesus de igreja. Jesus é Jesus da vida dos seus filhos, da casa dos seus filhos.
mas o que eu quero falar é isso, ó. O milagre começa na minha cabeça. Esse texto que eu escolhi, está colocado lá. Eu não preciso ler. Capítulo 15 e 22. Eu colocaria duas partes e nós vamos analisar o que eu vou chamar, isso é só título, isso não muda nada no texto, de periferia do milagre. Por quê, pastor? Porque ninguém chega no milagre por acaso. Se milagre fosse uma coisa à toa, todo dia tinha 200 na igreja contando milagre. E às vezes abre para as pessoas contar testemunho e não vem ninguém. Então eu vejo que milagre não é uma coisa tão fácil. E talvez não é tão fácil porque nós não estudamos como chegar no milagre. Quando Deus coloca na Bíblia um milagre, Ele quer que eu aprenda como aquelas pessoas chegaram ao milagre. Como é que aqueles indivíduos conseguiram conquistar? Porque você sabe que quando Jesus curava um, tinha uns milhares que Ele não curava, sim ou não? Tinha. Ele passou num poço, levantou um paralítico, ficou um monte sem curar. Irmão, uma coisa nós precisamos pôr na nossa mente de uma vez por todas. Se dependesse de Deus, não tinha ninguém doente no mundo. Se dependesse de Deus, não tinha ninguém doente na igreja. Não tinha ninguém perturbado na igreja. Não tinha ninguém. Não tinha. Se dependesse dele, não tinha, não. É porque o milagre depende também de cada um de nós. Nós queremos atribuir tudo a Deus. Não, a Ele é glória, a honra, louvor. Mas você tem tua parte no milagre. Vamos pensar como é que essa parte funciona. Vem comigo. Vamos ler o texto. E eu vou falar muito sobre o que nós falamos. Eu quero Mateus 7, verso 24. O texto que eu já vou entrar no texto. O texto da mulher cananea é só base, porque eu vou concluir nele. Mateus 7, 24. Me ajude aí. Ah lá, já está lá. Que bom esse telão. Todo aquele, nem precisa óculos, ponto. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e a este vou assemelhar ao homem prudente que edificou sua casa sobre. Não adianta ouvir a palavra, é bom ouvir. Não adianta só amar a palavra, é bom amar. Mas é pouco. Para ter milagre é pouco. Para ter milagre precisa mais. Mas o que precisa? Olha lá, olha o segredo lá. Fala aquela palavra mágica para você chegar. É esse milagre que você veio trazendo na alma para a igreja hoje. Você diz, fala comigo, Jesus. Eu preciso de uma solução, Jesus. Do jeito que está, não dá mais, Jesus. Senhor, se eu não fizer nada, aí Jesus está falando para você, eu já fiz minha parte, agora você vai fazer a tua, e o milagre vai chegar na tua casa. Às vezes eu estou, fala Jesus, eu já fiz, faz você agora. Senhor, resolve, eu já resolvi, resolve você agora. Jesus, muda isso, não, muda você primeiro, porque eu já fiz minha parte. Aquele senhor, aquele livro lá no capítulo de Marcos, ele fala assim, se o senhor puder, o senhor cura meu filho, porque esses apóstolos teus aí, e esses aí não são por nada não. Eu já falei com eles aí, esses aí, ele disse, se o senhor puder, faz alguma coisa com meu filho. Disse, pois não, o senhor pode crer? Aleluia! O senhor dá conta de acreditar? Então anota isso aí. Nós tentamos fazer caneta, né? Aí olhando eu brinco para levar caneta e caderno, todo mundo de ensino. Guarda, escreva, anota aí o que ele diz. Primeiro, antes de tentar, porque os crentes às vezes estão tentando convencer Deus a realizar o milagre, você tem que convencer você primeiro, que o Jesus que você serve tem poder para mudar essa história que você está passando. Está tentando convencer Deus com o coração cheio de dúvida? Está tentando convencer Deus de tomar um remédio para depressão? Está tentando convencer Deus e murmura de dia e de noite? Não, senhora, não, senhor. Antes de falar com Deus, você precisa falar com você mesmo e se convencer que há poder em Jesus para a tua vida.
Não vou convencer Jesus, não faz nada. Ele não precisa ser convencido, ele precisa achar fé em você e em mim. Se ele achar fé, antes de você abrir sua boca, quando você estiver entrando lá no degrau, pensando ainda em entrar, o milagre já está começando a acontecer. Dá o melhor aleluia que essa alma santa vai produzir. Oh meu Deus amado, olha lá a palavra mais do que praticar. O que é praticar? Vá para o dicionário. Praticar é aquilo que eu faço todo dia, até que eu não dependa mais de pensar, e faço automaticamente. Aleluia. Você quer ver se tem poder na Bíblia? Eu quero, pratica ela todo dia. Você quer ver se Jesus cura de verdade, câncer, cura tudo? Quer ver se Jesus passa dentro de você um bálsamo e arranca essa angústia que está te matando? Pratique as escrituras sagradas. Aqueles parentes seus lá que não quer tomar de jeito nenhum, não quer vir uma igreja nem arrasta, quer ver entrar um por um aqui, e ele não poder chegar até o altar da igreja. Pratique o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para toda a coisa. Nós queremos falar demais e praticar de menos. É igual esse que eu falei. Jesus falou para ele, sabe por que a gente gosta de falar demais? Porque falar é fácil. A gente abre a boca de palavras, sai uma pregação. Agora praticar não é fácil. Porque para praticar você tem que vencer a carne. Você tem que vencer o pecado. Você tem que vencer o ódio, a mágoa. Tem que vencer um monte de coisa velha que fica dentro da gente quando a gente se converte. Tem uma podriqueirada que quer ir com a gente para o céu, mas não vai. Se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus não se comove com um discurso de seres humanos. Deus não se comove com conversa, porque conversar qualquer um, até papagaio conversa. O que move a mão de Deus é a fé que há dentro de cada um de nós. E para isso, não é porque eu quero, quer ver? Vamos lá, é tudo de ensino, deixa eu falar. Aumenta a sua fé agora aí para mim, por favor, 5 graus. Não, eu quero que você aumenta. Vamos ver se você dá conta de aumentar a sua fé agora, vai? Aumenta como? Adianta eu dizer, se você vem aqui, se você crê, eu vou orar por você. Eu não faço isso nunca, pastor. Isso não é prática de homem de Deus. Como que a pessoa vai crer em um segundo? Isso é impossível. A fé é uma prática das escrituras de sorte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir ali não é escutar uma vez só não, é ouvir praticando, ouvir sempre, sempre, sempre. Oh, aleluia! Como diz o Salmo 1, amar a lei e nela medita dia e noite. E o que vai acontecer com esse indivíduo que pratica tudo aquilo ali? Ele será como uma árvore plantada junto ao viveiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer. Vai aí comigo, e tudo que fizer. Então, milagre não é resultado de conversa, é resultado de comportamento, de atitude e da prática da palavra de Deus.